pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? E eu vim aqui fazer um vídeo de como me adicionar como amigos, pessoal. Porque eu falo lá na descrição do canal que eu falo meu nick pra vocês me adicionar. Mas também tem pessoas que, tipo, no Roblox ainda, pode ser iniciante, assim, não sabe como adicionar amigos. Então hoje eu vim ensinar pra vocês que não sabem como adicionar amigos no Roblox. Como adicionar um amigo que você quer e sabe as coisas deles, entendeu, pessoal? Então, primeiramente, nessa enrolação aqui, você pode vir ou me adicionar aqui, pessoal, ou você pode vir lá nos 3 pontinhos, que vai aparecer do mesmo jeito. Então, eu vou ensinar dos 2 jeitos, tá bom, pessoal? Porque tem gente que prefere esse daqui, eu não posso mostrar esse daqui. Então fica chato. Então eu vou começar com este jeito aqui, de adicionar a pessoinha que eu mostrei aqui no começo do vídeo, pessoal. Vamos adicionar aqui, né? Clicou, tá bom, pessoal? Tem que clicar para aparecer essa tela aqui e você esperar carregar, pessoal. E assim, pode aparecer essa página aqui de pedidos, pessoal, mas você não precisa fazer nada aqui, tá? Nada. Você vem em amizades, tá bom? Olha, aqui pra você que não sabe adicionar amigos, vai estar nenhum amigo, tá? Não vai aparecer essas pessoas que eu tenho aqui que são meus amigos, tá bom, pessoal? Primeiramente, se você sabe o nome de um amigo, ô caminhão, vai atrapalhar meu vídeo. Você pode vir ou aqui em cima, pessoal, nesse daqui, nessa setinha de escrever, ou você pode pesquisar amizades. Quer pesquisar amigos também pode ser, pessoal. Você clica aqui, né, ou clica lá em cima que vai aparecer seu teclado, pessoal. E daí você escreve o nome do seu amigo que você quer adicionar. Então, como eu não tenho nenhum amigo que eu quero adicionar, pessoal, eu vou colocar o meu nick para ver se aparece o meu perfil, tá bom? Bom, pessoal, acabou não dando certo porque eu já sou essa pessoa. Eu pesquisei aqui o meu nick e não apareceu ninguém que tá com o meu nick, tá? Porque essa pessoa já é eu. Então, pra quem não sabe, esse aqui é o meu nick. Pode pausar o vídeo se quiser ver pra me mandar pedidos de amizade, pessoal, que eu estarei aceitando todos, pessoal. Esse aqui é o meu nick, tá? Pode pausar o vídeo. Tá bom, você já viu, né? Então, é isso. Agora eu vou ensinar do outro jeito, tá, pessoal? Que vai lá nos 3 pontinhos. Aliás, pessoal, eu vou cantar a verdade aqui. Eu não tô gravando esse vídeo porque eu tô ensinando assim pra vocês. Não, talvez eu esteja ensinando pra vocês, mas eu tô gravando esse vídeo porque eu tô com nenhum conteúdo pra passar pra vocês. Que daí eu achei isso daqui, que é de como adicionar pessoas. Que eu tô com tédio, pessoal. Eu não sei que conteúdo eu falo pra vocês. Então eu vim gravar esse aqui de amizades, pessoal. Como pegar amizades, tá bom? Então, pessoal, você volta para sua página do Roblox, tá bom? E depois você vem aqui embaixo, pessoal, onde tá essa bolinha com os 3 pontinhos, tá bom, pessoal? Para você adicionar uma pessoa que você quer adicionar, tá? Então, vamos aqui no 3 pontinhos e já vai aparecer catálogo, prêmio, perfil e amigos, pessoal. Você vai clicar em amigos, você não precisa clicar em grupos e nem eventos e nem o que tá lá embaixo, tá bom, pessoal? Você clica em amigos, que vai aparecer aquela página que eu acabei de ensinar vocês, pessoal. Então vamos clicar aqui em amigos, vamos clicar, você espera carregar com paciência. E daí, se você já adicionou a pessoa que você gostou, que eu ensinei pra vocês, ela vai estar aparecendo aqui embaixo, tá bom, pessoal? Como essa daqui. Essa aqui é minha amiga, Bela Pinheiro. Pessoal, é minha amiga. E é isso. Eu já ensinei que você pode clicar ou aqui em cima, pessoal. Tá bom, meus amores? Eu estou pensando no conteúdo para passar para vocês. Então, você só fica me aguardando que eu já posto o vídeo, tá bom, meus amores? Eu vou encerrar o vídeo lá no meu perfil.
Então, galerinha, já tô aqui no meu perfil e quem sabe esse aqui é o meu perfil, tá bom, pessoal? Tá aqui meu nick verdadeiro, não é Rebeca, eu coloquei porque eu quis, tá bom, pessoal? E Bunny, xxx Bunny, pessoal. E aqui eu escrevi, olá, bem-vindo ao meu perfil, meus amores. E eu tenho 3 seguidores, eu não tô seguindo ninguém também, porque eu não sei como é que segue, pessoal. Tenho 26 amizades porque eu excluí a maioria dos meus amigos, porque eu tava com muitos amigos e é perigoso, tipo, eu não consegui aceitar vocês, tá bom? E essa aqui sou eu, tá bom, pessoal? Eu vou estar assim com esses negocinhos, vai estar meus amigos, vai estar meu inventário e vai estar os grupos que eu sigo, que é esse Kaguru aí, que eu só fiquei com esse grupo, tipo, entrei nele por causa da foto. E também a família Ceia, pessoal. Ainda mais, eu já fiz vários vídeos mostrando dela, que você tem que entrar, tá? Entrar. Na verdade, eu não fiz vários vídeos, não, tá? Eu só falei porque eu quis. Então, você tem que entrar no grupo dela. Pra você ganhar Robux, você tem que escrever um comentário, pessoal. É só você pesquisar aí no canal, tentar achar o vídeo, que eu já fiz um vídeo dela, pessoal. E aqui é a mãe dela que... Tá bom, esquece. E aqui vai estar aparecendo minhas coisas, tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê seu likeinho aí, pessoal, que eu vou estar olhando e eu gosto muito de like, pessoal. Tchau, pessoal. Beijinhos pra vocês. Meu Deus, caiu o vídeo, pessoal. Meu Deus.